Em 18 de janeiro de 2022, os moradores de uma pequena cidade no condado de Orf, na Irlanda, se reuniram na igreja St. Bridget para se despedirem de Ashley Murphy, de 23 anos. A jovem professora teve a vida precocemente interrompida quando se exercitava em um dos cartões postal da cidade. Enquanto familiares e amigos choravam e clamavam por justiça, os alunos de Ashley molhavam com lágrimas sua foto, sem entender por que alguém tiraria a vida de uma pessoa tão doce que fazia tão bem a eles. Os dias seguintes foram marcados por manifestações. Vigílias foram realizadas em toda a ilha da Irlanda. O clima era sombrio e quase silencioso. Os enlutados depositavam flores, acendiam velas e pediam que justiça fosse feita. Meu nome é Cléia Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu conto casos reais, com detalhes da investigação e análise do comportamento humano. Se você ainda não é inscrito, clica, se inscreve. É muito importante para mim também que você deixe o seu gostei. Comente aqui embaixo sobre o caso. Se você quiser ouvir sobre um caso específico, deixa aqui embaixo também. Eu vou deixar as minhas redes sociais, se você quiser seguir. E agora, vamos para o caso de hoje. Se prepara, porque lá vem mistério. Ashley Murphy nasceu em 1998 em Bluebell, na Irlanda. Ela cresceu na pequena cidade com seus pais e seus 2 irmãos. Desde criança, ela dizia aos pais e amigos que sonhava em se tornar professora. Ashley cresceu determinada a realizar os seus sonhos. 2021 foi um ano muito especial para ela, visto que após formar e receber a sua licença, ela conseguiu seu primeiro emprego como professora primária da Escola Nacional de Durham. Colegas de trabalho relataram que desde o seu primeiro dia de aula, Ashley se empenhou para ajudar os alunos e a direção da escola a conseguir boas notas e se destacar também na cidade. Ela estava sempre incentivando os alunos a se desafiarem para que eles aprendessem cada vez mais. A sua mãe disse que a filha nunca pediu que ninguém fizesse algo que ela própria não faria. Inclusive, ela comprou um conjunto de tubos que é considerado um dos instrumentos mais difíceis de aprender. Ashley estava determinada a provar a si mesma o que era capaz de fazer. A música e as artes criativas eram uma grande paixão para Ashley. Desde novinha, ela participava de musicais na escola, integrou parte do coro da Orquestra da Irlanda e do grupo de música tradicional. Mas tocar violino era sua maior paixão. Ashley já esteve no top 5 dos melhores violinistas do país, chegando a tocar no famoso festival de música tradicional The Moray Trad Fest Ashley. Suas muitas ocupações não a impediam de tirar um tempo para jantar e se divertir com seu pai Ray, sua mãe Kathleen, sua irmã Amy, seu irmão Cole e seu namorado Ryan, que após formatura de Ashley começaram a fazer planos para casar e começar uma família. Ryan descreveu a namorada como o grande amor da sua vida. No dia 10 de janeiro de 2022, Ashley foi à casa dos pais de Ryan para poder deixar alguns alimentos na porta, visto que a família estava em isolamento por terem contraído o vírus da Covid-19. O Ryan disse que queria muito dar um abraço nela, mas eles se limitaram a conversar por poucos minutos na porta. Ao se despedirem, Ryan pode ver Ashley se virar e lançar um beijo no ar. Aquela seria a última imagem da sua namorada com vida. No dia 12 de janeiro de 2022, Ashley concluiu as suas aulas e, como de costume, se preparou para ir correr. Antes de sair de casa, ela disse à mãe o percurso que faria. Talvez tenha sido apenas um instinto de proteção ou um sinal sobrenatural, mas a sua mãe demonstrou preocupação com o lugar escolhido e recomendou que a filha fosse em outra direção. Aquela conversa ficaria marcada para o resto da vida de Kathleen. Ashley carinhosamente abraçou a mãe. E disse: "Mãe, eu tenho 23 anos. Eu te amo." Aquele foi o último abraço das duas. O percurso escolhido foi o Grande Canal, que é um lugar encantador que frequentemente é usado pela população para fazerem exercícios físicos e para passearem com seus cachorros. Às 13h15 da tarde, 2 mulheres que também estavam se exercitando na margem oposta
ouviram barulhos estranhos. Elas avistaram uma bicicleta caída do lado e depois elas ouviram uma mulher chorando entre as árvores. As duas imaginaram que alguém poderia ter caído da bicicleta e que talvez a pessoa estivesse muito machucada a ponto de não conseguir se movimentar. Elas se aproximaram para poder ajudar. Foi aí que as duas foram surpreendidas por um homem que tentava puxar um colar pendurado ao pescoço de uma mulher que estava no chão. O homem ouviu elas se aproximando, virou para elas com muita raiva, ele cerrou os dentes e mandou que elas fossem embora. As duas gritaram que ia chamar a polícia e depois de correrem para a casa mais próxima que tinha ali perto, elas pediram ajuda e chamaram as autoridades. A polícia e o serviço de emergência chegaram poucos minutos depois e encontraram Ashley Murphy deitada no chão e imóvel. Apesar dos esforços, Ashley foi declarada morta ali mesmo no local. Ashley foi atingida por repetidas 11 vezes no pescoço. A arma usada foi uma arma branca. Os peritos encontraram suas chaves perto do corpo, ficando evidente que ela tinha tentado lutar contra o seu agressor usando as chaves. As duas testemunhas viram o rosto do agressor, então no mesmo dia elas deram uma descrição à polícia. A descrição levava a um homem que já era bastante conhecido ali na região por cometer atos delituosos violentos. Como eu já falei com vocês em outros vídeos, eu não posso falar a palavra CRI, porque senão o YouTube não me monetiza. Então toda vez eu vou substituir a palavra CRI por delito. Com base nas descrições, um homem de 40 anos foi detido para poder ser interrogado, mas no mesmo dia ele foi liberado, já que seu álibi era consistente e o caso estava tomando assim uma proporção tão grande que esse homem teve que ser levado para um alojamento que tivesse segurança, já que o nome dele e fotografia foram compartilhados nas redes sociais, o que fez com que ele recebesse muitas ameaças contra a sua vida. 24 horas depois do ocorrido, não se falava em outra coisa, a não ser o choque e a dor que todos sentiam. Durante todo o dia, houve apenas uma conversa nas comunidades de Torrey e nos arredores. Será que mulheres, estavam realmente seguras ou haviam um eminente risco de outras mulheres se tornarem vítimas? Por dias, o grande canal parecia sem vida e sem cor. A endorfina que outrora era liberada nas atividades físicas foram substituídas por um medo e por silêncio. A única movimentação era de peritos ali no local. O laudo do legista informou que Ashley sofreu ferimentos graves, consistentes com ataque violento e que a causa-morte foi em decorrência da grande perda de sangue que ela teve por causa dos ferimentos. No dia 18 de janeiro, os habitantes locais se uniram à família de Ashley para prestar a última homenagem em seu último adeus. Além da tristeza, todos estavam chocados e com medo, principalmente porque aquele lugar era consideravelmente seguro. E em uma situação daquela, em plena luz do dia, era realmente assustador. Após o velório de Ashley, muitas vigílias estavam sendo realizadas por todo o país, inclusive realizadas por grandes nomes políticos. Milhares e milhares de pessoas estavam nas ruas pedindo por segurança e por justiça. Nós sabemos que para que se tenha justiça, para que justiça seja feita, o culpado teria que ser preso. Então havia uma grande força-tarefa empenhada na captura. No dia 17 de janeiro, a investigação já estava bastante adiantada. Eles foram revisando imagens de segurança, mas para não ocorrer nenhum vazamento que atrapalhasse na investigação, a polícia omitiu algumas informações à mídia. Aliás, eu penso que em investigações assim, o melhor a se fazer é não partilhar as estratégias de buscas na mídia, porque os fugitivos sempre assistem a noticiários, para poder ver se estão perto do seu esconderijo ou não. Sem falar nos sádicos que se sentem imbatíveis e intocáveis quando vêm falar dos incansáveis esforços sem êxito da polícia. Voltando ao dia 17 de janeiro, a polícia recebeu um e-mail na qual um homem assumia a responsabilidade pela morte de Ashley. O e-mail foi enviado às 22h44 e os detetives conseguiram rapidamente identificar a origem da mensagem e entregar a pessoa a quem a conta pertencia. Acontece que o homem que enviou sofria de muitos problemas de saúde mental e na maioria das vezes ele misturava medicamentos com bebida alcoólica e aí depois que ele voltava a si, ele não recordava do que ele tinha feito bêbado. Ele ficou detido até a manhã do dia 18 de janeiro,
quando ele ficou bem de novo, quando ele ficou sóbrio, e disse que não sabia o porquê que enviou, uma vez que ele era inocente. As investigações sobre ele constataram que, de fato, ele estava falando a verdade, já que no dia e na hora do ocorrido, ele foi flagrado em um bar. Como eu disse, eles omitiram algumas informações à mídia. Acontece que no dia 13 de janeiro, um homem eslovaco chamado Jozef Puska, de 31 anos, deu entrada num hospital de Dublin. Ele tinha alguns cortes, nódoas negras e arranhões no rosto. E como a notícia de Ashley estava sendo transmitida o tempo todo e o fato de ter sido falado que certamente ela tentou se defender usando as chaves, os enfermeiros do hospital chamaram as autoridades para averiguar se havia alguma ligação. Puska foi submetido a uma cirurgia no dia 13 de janeiro e por volta das 15 horas do dia 14 de janeiro, o detetive Fergus Hogan e o sargento detetive Brian chegaram ao local para poder falar com ele. O homem não conseguia explicar os ferimentos, o detetive também achou a situação muito suspeita, então eles investigaram o seu passado, foram à casa dele e, por sinal, os vizinhos falaram muito mal do Jozef. Depois de um tempo, o Jozef disse que tinha sido atacado por um homem que usava uma máscara azul e que não viu direito o rosto dele, né? Algo difícil de distinguir realmente, dado que a pandemia ainda estava em curso e que a maioria das pessoas saíam de casa usando máscaras. Jozef nasceu em uma pequena aldeia que tinha menos de 1.000 habitantes no norte da Eslováquia. Ele é descendente de ciganos e depois de passar uma temporada em Praga, na República Tcheca, ele chegou na Irlanda em 2013. Jozef chegou aos 23 anos de idade com esposa, 2 filhos e alguns outros membros da sua família. Jozef Puska e sua esposa tiveram mais 3 filhos na Irlanda. Embora o Jozef já tivesse trabalhado em canteiros de obras, a família dele vivia do benefício por invalidez. Eles recebiam cerca de $166 por semana. Esse benefício foi concedido após escorregar um disco nas costas dele em um acidente de trabalho. Ele também afirmou que ele não lembrava de mais coisas porque tudo tinha acontecido muito rápido. Os detetives, claro, não ficaram convencidos. Eles mostraram uma fotografia da Ashley. Ele disse que nunca tinha visto a garota antes, que nem sequer ele tinha visto nas notícias. Segundo ele via sim o telejornal, mas por não falar inglês, ele não tinha ouvido falar nada sobre a morte de Ashley. Jozef insistiu que ele foi atingido por uma arma branca e que os arranhões foram causados quando ele estava tentando se arrastar no chão para se proteger. Pouco tempo depois, ele voltou a falar com os detetives. Dessa vez, ele disse que o homem que o atacou certamente era o mesmo que havia vitimado a Ashley, já que ele tinha se lembrado de estar no mesmo lugar em que ela esteve. Naquela noite, o sargento Jennings soube que sua colega, a sargento detetive Pamela Nurd, tinha um mandado para revistar o hospital, apreender os pertences de Puska e coletar uma amostra de DNA. Jennings, novamente, com a ajuda de um intérprete, explicou o que estava acontecendo, que eles estavam investigando a morte de Ashley Murphy. O Puska acabou admitindo ter lido nos jornais. Ele perguntou se ele era um suspeito, o detetive falou que sim. E aí, nesse momento, o Puska fez uma pausa, voltou a falar novamente e o intérprete disse que ele estava fazendo uma declaração oficial na qual ele admitia ser o responsável pela morte da jovem. O sargento fez questão de escrever, palavra por palavra, do que o intérprete traduzia, enquanto Puska continuava a sua confissão. O julgamento começou em 17 de outubro de 2023. A acusação tinha diversas provas, como DNA, muitas testemunhas, imagens de segurança e também a própria confissão dele feita ali no hospital. A equipe de defesa sustentou a teoria de que ele tinha sido atacado por um homem e que depois esse possível agressor avistou Ashley e a vitimou antes de fugir do lugar. E que no caso das 2 mulheres, o que elas viram foi o Jozef tentando estancar o sangramento na tentativa de salvar a Ashley. Durante o julgamento, a promotoria mostrou imagens nas quais ele aparecia andando de bicicleta no dia do ocorrido. Às 13h38 daquele dia, ele foi visto na Church Road. Na ocasião, ele pedalava lentamente atrás de uma mulher de jaqueta marrom. Ela não percebeu a presença dele enquanto ele pedalava atrás dela e ele só se afastou dela depois que ela entrou numa loja 6 minutos depois. Às 13h57, ele aparentemente estava perseguindo uma outra mulher, dessa vez a professora primária Annie Mary.
Ele estava andando de bicicleta atrás de Anne enquanto ela caminhava com seu cachorro ao longo do caminho do Grande Canal. A Anne falou ao tribunal que ela estava ciente da presença de um homem atrás dela e que ela estava muito assustada. Ela disse que continuou a caminhar em direção ao canal e que aí ela resolveu entrar no lado oposto, que não tinha asfalto. Por um momento ele sumiu, mas depois ela o avistou novamente. A Anne soltou o cachorro da coleira, ela apressou o passo e à medida que ela apressava o passo, ele também acelerava as pedaladas. Então ela avistou um homem parado numa van, foi aí que ela foi em direção a esse homem, começou a conversar com ela e o Joseph passou por ela e sumiu. Anne disse que ficou ali conversando com aquele homem por algumas horas e que depois, como ela não viu mais o Joseph, ela decidiu continuar as suas atividades físicas. Anne ficou visivelmente emocionada ao descrever a pessoa que ela viu depois de ser perseguida, que no caso era Ashley. Ela disse: "Eu vi uma garota adorável e simpática, mais nova do que eu, com um chapéu cor de pêssego. Eu disse olá e ela me perguntou sobre o meu cachorro." Nesse momento houve um grande silêncio ali no tribunal. Mais uma vez, a defesa tentou livrar o Joseph, argumentando que a confissão dele não era válida devido aos efeitos dos remédios administrados durante a cirurgia e que também o ambiente, de hospital e a barreira linguística impediam que aquela declaração fosse de fato aceita. Na quarta-feira, dia 9 de novembro de 2023, após 2 horas de deliberações, o júri decidiu unanimemente que Joseph Puska foi o culpado por tirar a vida de Ashley. Durante a leitura da sentença, ele sentou em silêncio, colocando as mãos sobre o rosto. O juiz, Tony Hunt, não se conteve nas declarações, depois de ter dito ao júri: "Temos um mal nesta sala. Não há dúvidas de que haverá um dia de ajuste de contas para Puska." O juiz disse a Joseph Puska que só havia uma sentença a proferir. Joseph Puska foi condenado a uma sentença de prisão perpétua. Ryan, o namorado de Ashley, dirigiu-se a Joseph e disse: "Não fazes ideia do que estou passando por tua causa. Nunca poderei casar com a minha alma gêmea por tua causa. Tenho que de alguma forma continuar sem ela. Você não demonstrou nenhum remorso, o que resume o tipo de pessoa que tu és, a face do mal puro." Joseph não fez contato visual com ninguém que falou no tribunal. Após o veredicto, o pai do Joseph declarou ao jornal que acreditava na inocência do filho. A mãe dele disse que todos estavam enganados, ou condenando injustamente. Eles ressaltaram que Joseph era um bom marido e um bom pai. Eu li que durante o julgamento, o tribunal precisou adiar alguns dias, já que o Joseph havia tentado contra sua própria vida ali na cadeia. Por questões de segurança, Joseph precisou ficar um tempo separado de outros presos na prisão de Clover Hill, até ser transferido para a prisão de Mountjoy, em Dublin. A morte de Ashley Murphy provocou um novo debate sobre a violência contra mulheres na Irlanda. E isso renovou a pressão sobre o governo irlandês para resolver esse problema. A investigação da polícia foi incrível, a sentença foi totalmente justa, visto que as imagens mostravam que aquele dia Joseph simplesmente acordou decidido a importunar mulheres. Foram 3 em uma só tarde, E quem faz uma vez, já fez outras vezes ou irá fazer novamente. Na Irlanda, essa foi a primeira passagem dele na polícia, mas no país de origem dele haviam muitas denúncias por ele ter tido relações íntimas com menores de idade. A sentença não trará Ashley de volta, mas traz justiça ao seu nome e livra também outras mulheres desse homem, Meus amigos, por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.